vai mergulhar numa história daquelas. Uma história sobre dever, engano e sobre como o coração pode bagunçar tudo numa missão com consequências assim, totalmente inesperadas. É o que vamos desvendar em Espionagem do Amor. E que subtítulo, hein? Já prepara o terreno perfeitamente. Pensa só, lealdade, traição e um amor que, poxa, simplesmente acontece, sem pedir permissão. E tudo isso bem no meio de uma operação de inteligência. Ok, então vamos fundo nisso. Bom, tudo começa aqui, na subbase naval de Tete. Imagina só, um posto estratégico, mas bem isolado, sabe? Ali nas margens do rio Zambeze. Um lugar discreto, quase esquecido, o que, claro, o torna o palco perfeito para operações clandestinas. E essa aqui é a nossa protagonista, Meredith Nagisa. Pensa numa oficial de inteligência altamente disciplinada, analítica. Ela não foi para a Tate por acaso, de jeito nenhum. Ela é precisa, é eficiente e a postura dela já diz tudo. Comunica poder antes mesmo de ela falar uma palavra. Do outro lado da moeda, a gente tem o comandante Shizonga Jr. Sabe aquela imagem da respeitabilidade? Condecorado, sorriso largo. Mas por trás dessa fachada toda, o alto comando está desconfiado. Suspeita de corrupção. E não é pouca coisa não. São vazamentos de rotas que já custaram vidas. E para chegar no Shizonga, a Meredith precisa de uma chave, certo? E essa chave tem nome: Sargento Menelik Malik. Um veterano de combate, cara quieto, leal ao comandante e o mais importante, sem saber de nada, ele é a porta de entrada para os segredos que a Meredith precisa descobrir. A missão dela é direta, quase brutal na simplicidade, se você parar para pensar. O nome? Organizar a casa. Basicamente, ela precisa usar o Menelik, o homem de confiança, para desmascarar o Shizonga. O plano parece claro, né? Mas a execução... a execução é bem mais complexa. E é exatamente aqui que as coisas começam a mudar. Aquela missão, sabe, tão calculada, tão fria, começa a bater de frente com uma coisa totalmente imprevista: a conexão humana. É a primeira rachadura no plano perfeito. Olha só que interessante essa diferença aqui. No papel, no dossiê da Meredith, o Menelik era o quê? Um recurso tático, uma peça no tabuleiro. Mas quando ela começa a observar de verdade, ela descobre um homem de princípios, um pai super dedicado e, o ponto-chave de tudo, um cara profundamente solitário. E esse é o momento da virada. A Meredith vê ele lendo uma carta da filha com aquele sorriso pequeno, sabe? Mas genuíno. E pronto. Naquele instante, a dinâmica toda muda. O recurso tático some e um ser humano de verdade aparece no lugar dele. A estratégia dela foi genial, vamos combinar? Em vez de uma sedução qualquer, superficial, ela se conecta com ele num nível muito mais profundo. Ela mexe com a integridade dele, preenche aquele vazio da solidão. Era uma tática, sim, super calculada, mas que, sem querer, acabou abrindo a porta para algo real. Nossa, e esse diálogo aqui é o ponto sem volta. Ele vem com a cautela, né? O soldado treinado falando. A resposta dela: nem todas precisam. Uau, muda tudo. Aquele espaço entre eles deixa de ser profissional, deixa de ser tático, fica carregado de possibilidades. E aí, a gente chega no clímax da história. O momento em que a verdade aparece. E as consequências? Bom, as consequências vão ser bem pesadas para todo mundo. O Menelik não é bobo, né? Ele é um cara que observa, entende as pessoas. E ele percebe que a conexão deles foi arquitetada. Era perfeita demais para ser só acaso. Então, ele a confronta. E aí a Meredith precisa fazer uma escolha. E ela escolhe contar a verdade. A verdade sobre a missão, sobre as vidas que foram perdidas. E, no final, é ele mesmo quem diz o nome em voz alta: Shizonga. E o ponto crucial é esse aqui, olha só, a confissão da Meredith. É aqui que ela admite que, olha, a missão e os sentimentos dela foram para lados opostos. A operação foi só o começo, mas o destino dela acabou sendo ele. A vitória vem, mas dura pouco. Shizonga é preso. Só que o sistema, né, tem suas falhas. Ele é solto. Um ano depois, por uma brecha, uma tecnicalidade, ele é absolvido. E o mais chocante, é mandado de volta para comandar Tete. A sombra volta com tudo. E o primeiro ato de vingança do Shizonga é brutal e imediato. A Meredith recebe uma ordem de transferência para uma zona de combate bem remota. E o prazo? 72 horas para se apresentar. É a burocracia sendo usada como uma arma, pura e simplesmente. Então, a partir daqui,
a luta muda de cara. Agora é uma batalha contra um sistema vingativo e contra a distância física que separa os dois. Lá em Cabo Delgado, sozinha, a Meredith descobre uma coisa que muda o jogo completamente. Ela está grávida. Agora imagina, como é que se conta uma coisa dessas tão importante por uma linha telefônica que fica falhando o tempo todo? Ela acaba guardando esse segredo sozinha. É mais um peso em cima do isolamento que ela já sentia. Depois de 6 longos meses, ela finalmente consegue dizer: estou grávida. E essa notícia, nossa, tem um efeito poderoso. Aquela dor silenciosa do Menelik, aquela espera passiva, se transforma numa resolução de aço, numa luta ativa. Ele agora tem uma nova missão, e essa é muito mais pessoal. E olha só a estratégia dele. O Menelik resolve usar as próprias armas do sistema contra o Xizonga. Ele faz o pedido formal para visitar a Meredith. Xizonga bloqueia. Ele pede de novo, é bloqueado de novo. Então o que ele faz? Metodicamente, ele monta um relatório de 37 páginas, detalhando cada abuso de poder do Xizonga e manda direto para o alto comando. E aí a gente chega na resolução, no final dessa luta toda. E aqui fica claro qual é o verdadeiro tema da história, né? As coisas mais importantes da vida são aquelas que nunca estavam no plano. E o resultado é uma vitória completa. O relatório do Menelik funcionou. Xizonga é afastado de vez. Menelik promovido pela sua integridade. A filha deles, Ariel, nasce. E finalmente a família consegue se reunir. De volta para Tete, o lugar onde tudo começou. Vamos avançar um pouquinho. 2 anos depois, a gente está de volta à beira daquele mesmo rio, o Zambezi. O rio que viu o engano, mas também viu a conexão. E agora, não são 2 soldados que a gente vê ali. É uma família. Agora com um segundo filho, o Taylor. A missão de organizar a casa acabou. Mas a vida que eles construíram juntos, essa tá só começando. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta, né? O que acontece quando a parte mais importante da missão simplesmente não está no plano? Fica essa reflexão de como às vezes os desvios, as complicações, aquilo que não estava no roteiro, acaba sendo a verdadeira missão, a mais importante de todas.